A eliminação na Copa do Mundo ainda dói, né? Os jogadores postando o Neymar, falando que ainda dói a derrota nele, né? Chegou aqui no Brasil, agradeceu o apoio da torcida, mas não escondeu a dor, defendeu, inclusive fez uma carta aberta homenageando o técnico Tite, que ele não conhecia antes de ser treinador da seleção, conhecia, mas jogar contra, né? Já que o Tite era técnico do Corinthians e o Neymar era do Santos, né? E ele botava os seus melhores marcadores, principalmente o Ralf, aquele auge do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do mundo, marcar o Neymar. E falando nisso, não ia com a cara do Tite, achava de chato, e criou-se uma amizade como se fosse de pai para filho, quando eles passaram a conviver na seleção brasileira. Vamos falar também, sabe que, em termos de seleção, e apesar dos coleguinhas estarem chiando, faltando só xingar o Tite, ele tem uma trajetória parecidíssima em termos de Copa do Mundo com o referenciado Tele Santana. Os dois foram comandantes da seleção brasileira por 2 Copas seguidas e foram eliminados exatamente nas 2 Copas das quartas de finais por seleções europeias. Vamos falar disso após a vinheta. E tenta não traçar vilão, como se aqui a gente tem essa mania, até porque o Brasil tem essa cultura de novela, que tem um vilão, a gente adora botar um caça-culpado, mas vamos tentar não fazer isso após a vinheta. Salve, salve galera do futebol! Do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade na Copa. Abraço pessoal do YouTube, do qual antes de mais nada, para que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos esteve bom. Faltam 2 dias para a semifinal entre Argentina e Croácia e 3 dias para a outra semifinal entre França e Marrocos. Engraçado que o ex-atacante aposentado, né, o carmanonês Samuel Eto'o disse no dia 9 de novembro, ou seja, um mês da Copa começar, muito provavelmente ele falou para trollar, matar o pessoal de riso, mas acabou sendo uma previsão. Parte já está certa, falta mais uma para ver se ele acerta também, que o Marrocos despacharia a Espanha, faria jogo duro com a Croácia e venceria a França e iria para a final da Copa do Mundo. Realmente o Marrocos fez jogo duro com a Croácia, empatou com a Croácia, venceu a Espanha, venceu Portugal. Só falta ele acertar a vitória da França, que o Marrocos despacha a França, vence a França, vai para a final da Copa do Mundo e a França lute pelo 3º lugar contra o perdedor de Argentina e Croácia. Bom, o Eto'o é um atacante que, se ele jogasse no futebol brasileiro, ele não seria diferente de vários centroavantes de área que tem. Ele jogou no Barcelona, fez muito gol no Barcelona. Jogar com o Deco e Ronaldinho Gaúcho no auge ajuda bastante. Mas era um goleador
E parece que ele também tem um outro talento, que além de fazer gols na rede adversária, que prevê o futuro. Já acertou que a Marrocos chegasse na semifinal. Só falta ele acertar que ele vai disparar, a Marrocos vai superar a França e vai para a final. Mas até que ele tenha acertado o destino de Marrocos. Bom, mas vamos falar agora sobre a seleção brasileira, né? Já os jogadores já foram por diversos destinos. O Neymar chegou no Brasil, ele ganhou um dia de folga do Paris Saint-Germain, né? Já que a França continua, o campeonato francês está parado, né? Tem uma pausa nas competições europeias por causa da Copa do Mundo. E ele fez uma carta aberta em rede social ao técnico Tite, falando que não tinha uma primeira impressão do treinador, chamou o cara chato, mas teve uma relação linda de pai para filho, desde quando eles começaram a conviver na seleção brasileira. Vejo colegas detonando o Tite, comentaristas detonando o Tite. De fato, ele que convoca, ele que escala, ele é o principal responsável. Fez uma panelinha, dessa panelinha ficou, aliás, isso acontece desde a Copa passada, em 2018, ele coloca uma certa panela e fica nela, não sai de jeito nenhum. Mas, por um outro lado, a gente tem uma uma arrogância de não fazer autocrítica. A imprensa brasileira esqueceu que a gente estava pronto para a Copa do Mundo, quando na verdade a gente nunca avaliou certo se a gente estava ok ou não para o Mundial. Veja, a CBF faz amistosos, caça-níqueis para faturar grana contra seleções abaixo, né, do nível da seleção brasileira, não contra seleções europeias de força média a forte. Então, não deu para a gente avaliar nesse ciclo como estava realmente a seleção brasileira. E, além disso, aqui na América do Sul, só duas seleções tiram o sono, por assim dizer, da seleção brasileira, que é o Uruguai e a Argentina. A Argentina, inclusive, venceu o Brasil na última Copa América, disputada aqui. Aliás, o Brasil disputou duas Copa América seguidas. Uma, ela ganhou, tem um título na Copa América, e por causa do problema que teve lá na Colômbia, o atual presidente falou que aceitaria brigar a Copa América. Fizemos uma outra Copa América em seguida, em cima da hora, e essa o Brasil perdeu para a Argentina por 1-0, gol do Di Maria. E, inclusive, é o único título que o Messi tem até o momento com a camisa da seleção argentina. Mas, se for para pensar, só essas duas seleções que deram pouco de realidade ao atual estado da seleção brasileira. Os outros amistosos era contra Zâmbia, seleções que nem se classificaram à Copa do Mundo, seleções que foram só, aliás, o Brasil não faz nenhum amistoso aqui, geralmente é lá fora, né, aí a seleção brasileira é sempre atrativa. Ela ganha, a CBF ganha dinheiro, mas saber realmente o nível que a seleção se encontrava, não dava para saber. Mas no Mundial estamos prontos, estamos acima dos demais. Porque a maioria joga fora não quer dizer muita coisa.
Na hora que se encontra, o técnico bom põe sua filosofia de trabalho, sendo que nos clubes eles têm outra. É complicado. Mas espero que o presidente da CBF tenha aprendido com essa derrota, faça amistosos com seleções mais de nível, né? E já que a gente sabe que na Copa América a gente não tem muitos problemas, inclusive nas eliminatórias, com exceto de 94 e 2002, que o Brasil sofreu para se classificar. Curiosamente, o Brasil, quando chegou na Copa, ganhou esses mundiais, tem se classificado com certa tranquilidade para você ver o nível por baixo que está a América do Sul, inclusive nas Libertadores, das últimas edições, o Brasil tem dominado, tanto que as decisões têm sido entre times brasileiros. Mas vamos ver se nós na imprensa e também a CBF extrai alguma coisa com essa derrota. E claro, o novo comandante da seleção brasileira, que o presidente da CBF ainda irá dizer, tem avaliado o que faltou ao Brasil nessa Copa e os jogadores também. Mas, se for para passar todas as críticas que o Tite tem recebido, umas justas, outras não, mas se for para pensar, a trajetória dele na seleção brasileira é parecidíssima com o Tele Santana. Tele montou um timaço em 82, um time tão bom que a imprensa brasileira, pelo que eu pesquisei e tudo mais, até conversei com colegas que viveram aquela época, eu tinha 4 anos nessa época. É um time tão bom que não passava pela cabeça de ninguém que fosse perder. Inclusive na pandemia, o Sport TV mostrava jogos desse Mundial. Do meio para frente é um time espetacular mesmo. Agora é um time um pouco inocente no meio para trás. E ela só se deu conta que estava sendo eliminada quando a Itália fez o terceiro gol. E 4 anos depois, o Tele continua no comando da seleção brasileira, foi pela segunda Copa seguida como técnico da seleção brasileira e novamente morreu na praia nas quartas de final, assim como 4 anos antes para a Itália, só que dessa vez foi para a França nos pênaltis. E clube, tanto o Tele quanto o Tite, vitoriosos demais. Antes de 82, o Tele tinha um título brasileiro pelo Atlético Mineiro, tinha título por outros clubes, mas o auge dele como treinador de clube, para mim, foi depois de 86, quando, mais precisamente, no início dos anos 90, quando ele comandou o São Paulo, ganhou tudo pelo São Paulo. O Tite chegou à seleção brasileira com um currículo impecável. Ganhou o brasileiro pelo Corinthians, um ou dois brasileiros pelo Corinthians, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Enfim, se credenciou sim para a seleção brasileira. Só que cometeu erros e ninguém no meio dele falou que ele estava errando. Ainda mais dele ter ficado numa panela e não saído para nada. Então, até amanhã, com análise de quem é o favorito entre os semifinalistas
aqui. Mas sobre as... Se tiver alguma coisa para falar da seleção, que aliás estão especulando, Jorge Jesus, em termos de currículo, no Flamengo ele ganhou tudo. Mas será que ele é o cara certo para a seleção? Até mais.